nosso pastor Alexandre, ele vai fazer a oração. Alessandro vai fazer a oração para o nosso pastor, que vai trazer a mensagem da palavra, amém? Fica de pé, igreja, por gentileza. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá, para o anjo da igreja, nossa cobertura espiritual. Pai amado, Pai bendito, soberano, estamos nesse momento apresentando o teu servo, qual o Senhor escolheu, Pai, aleluia, para liderar este rebanho. Derrama da tua graça, força, sabedoria, discernimento, Pai, autoridade na tua palavra. Abre os nossos ouvidos espirituais para nós absorvermos, Senhor, o que o Senhor separou no seu coração para trazer para nossas vidas e sairmos daqui cheio do teu Santo Espírito, Pai. É isso que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. A igreja diz amém. Pode sentar. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu tenho insistido um pouco com a igreja sobre os últimos dias, porque muitos não pensam que Jesus foi desde o início. Lê a Bíblia, mas não entende. Porque Jesus disse: eu era, sou e serei. E que Ele fez o céu, a terra, o universo e tudo o que nele há foi feito por Jesus. Por isso que eu tenho trazido para a igreja sempre que eu tenho de trazer a palavra à igreja, para que nós entendamos que Jesus não é quando Ele veio homem. Ele é desde Adão. E antes de Adão, antes de existir tudo, Ele já era. É isso que eu tenho de entender. Porque Ele diz: tudo foi feito por Ele e para Ele. Aí pode ter alguém até dizer: mas e o inferno? Ele fez para Ele. Ele já existia o querubim, existiam os anjos, mas como eles se rebelaram contra o Senhor acabou com eles e terminou fazendo o que eles são. E por isso que o Senhor está trazendo a palavra para a igreja nos últimos dias que nós estamos, porque muitos crentes pensam: vamos esperar a vida de Jesus. Eu não vou esperar a vida de Jesus, eu vou esperar a minha ida. Eu não sei quando vou. É isso que eu preciso entender. Eu não tenho de esperar a vinda de Jesus. Eu tenho de andar na presença dEle, fazendo a vontade dEle, cuidando a nossa, andando somente como Ele quer, porque Ele pode me chamar a qualquer momento. E quando Ele nos chama, não tem nada no céu e na terra que diga que eu não vá. Não tem anjo nenhum que diga não vai. E muito menos demônio. E o próprio Pai, quando Jesus diz, Ele não volta atrás. Diz: Ele disse, vai acontecer. Porque tudo que Jesus predisse, desde o Velho Testamento, vem acontecendo até hoje. Todas as promessas dele aconteceram. Por isso que eu tenho de buscar a Jesus, porque não é o Pai que vai me dar a vida eterna. Eu vou dizer novamente para a igreja o que tenho dito: Espírito não tem sangue, e Deus Pai é Espírito, Ele não tem sangue. Jesus se fez carne para poder ter sangue, para que pelo seu sangue eu pudesse então ser perdoar os meus pecados. Porque quem tem pecado não entra lá em cima. Tem muito crente que acha que eu vivo de qualquer jeito, mas eu estou na igreja, não tem problema, a igreja vai ficar e você vai descer. É isso que eu tenho de entender. A igreja não vai subir, não.
É o erro de muitos que estão dentro de igreja. Ah, mas eu quero estar numa igreja grande, igreja bonita. Igreja bonita, igreja grande. Mas se José de Jesus não estiver lá dentro, você está perdendo seu tempo. Você vai descer e a igreja vai ficar. É isso que nós precisamos entender, o que Jesus está dizendo. E eu continuo, eu quero trazer para os irmãos logo, Daniel, capítulo 7. Vai começar do versículo 9, 13 e 14. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como uma pura lã. E o seu trono era chama de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus. Porque o reino eterno é de Jesus. Ele é quem vai ser o sacerdote. No reino eterno ele não vai ser mais juiz, porque o juízo já foi feito. No trono branco o juízo vai ser feito, então ele vai ser juiz. Mas ele não vai julgar. Ele mesmo diz a palavra: eu não vou julgar ninguém. Quem vai julgar você é a minha palavra. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Porque se eu não conhecer a palavra, eu vou ser julgado por ela. E pode ser que no dia de juízo, eu digo: mas Senhor, eu estava fazendo aquilo que eu não sabia. Aí Jesus vai dizer para você: você erra porque não conhecia a Escritura. Você não tinha Escritura na sua mão? Não tinha uma Bíblia? Por que você não leu? Por que você não procurou aprender? Por que você não procurou ir para a igreja para aprender a palavra? É isso que vai ouvir do Senhor, não vai ouvir outra coisa não. Ele sabe: você vai ser julgado pela palavra. Quem pensa que Jesus é quem vai julgar, não. Ele já mandou, o Espírito Santo já mandou escrever tudo aquilo que Jesus queria e que o Pai queria. Porque todos os três são Deus. Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, se o Espírito Santo escreveu, é que Deus está sabendo o que ele escreveu. E Jesus também está sabendo. Por isso que Jesus diz: eu não vou julgar, quem vai julgar é a palavra. Agora, se você não conhece a palavra, o problema é seu, que não quer ler a palavra. E Jesus vai ser justo. Ele vai dizer: a mim não interessa que você vai dizer: ah, porque eu não li esse livro, eu não li aquilo. O problema é seu de não querer ler. Mas eu disse a você: conheça as Escrituras. As Escrituras são 66 livros. E começa de Gênesis ao Apocalipse. Ah, mas eu não sei ler. Então vá para a igreja para ouvir. Não tem, olha, para Jesus não tem desculpa. O problema é esse. É que muitos estão pensando que no mundo, aí no meu trabalho, eu estou cansado hoje, eu vou arranjar um atestado médico falso e vou dizer que estava doente, estava em casa. Mas com Jesus não tem isso não. Porque quando você leva um atestado falso, Jesus diz: eu sei que é falso e sei onde você arranjou. Ele conhece tudo. Aí não adianta a gente chegar para Jesus e conversa mole. Ele não vem com conversa mole, não, que eu sei o teu pensamento qual é. isso que está faltando para nós. Por isso, no fim, ele diz: quem não passar do domínio eterno,
que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ora, Jesus não tinha vindo ainda. E Daniel, quer ver quantos séculos eram de Daniel? A minha Bíblia tem dizendo quantos séculos era Daniel, antes de Jesus. 6º século antes de Cristo. Jesus não tinha vindo, tinha 600 anos para ele vir. E Daniel já estava dizendo que ele ia ser rei, ele ia ser o quê? Ele ia ser o reino eterno. E reino eterno só tem com Jesus, não tem com o pastor não, não tem com denominação não, é Jesus. É isso que eu tenho de entender. Vamos para Mateus 24. Mateus 24, versículo 27 a 31. Ele começa dizendo no versículo 27: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele está chamando a atenção que ele vem. Só que muitos estão brincando. Nem é morno, nem é quente, nem é frio, é morno. E Jesus diz: eu vou te vomitar. Mas eu estou na igreja, vê que igreja grande eu estou. Jesus diz: e está me interessando que a igreja é grande ou pequena? Está me interessando é que você está me buscando. É isso que eu quero saber. Se você está me buscando, eu também vou te buscar e vou te ajudar a viver até o dia de você subir. Agora, se você está na brincadeira, porque olha o tempo que é, vê quanta luz acesa e não sei e com isso, com aquilo, e quer ver a coisa bonita dentro da igreja. Jesus não quer apresentar a coisa bonita dentro da igreja, não. Ele quer se apresentar a Ele, quer que você entenda quem Ele é. E não vai se aprender Jesus num dia, não. É anos buscando ao Senhor para saber quem Ele é. Senão você vai morrer e não sabe quem é Jesus. Porque Ele não vai dizer a mim nem a você quando Ele vai levar. Ele leva quando Ele quer. Quantos têm dormido e não se acordam? Jesus disse que Ele não ia acordar? Tem outros que Ele bota no hospital para quê? Para que fique no hospital, aí vai o servo do Senhor, leva a palavra, e tem muita gente que diz: eu não quero assim, não, eu não quero nem te ouvir. Jesus, não tem problema, mais tarde eu vou dar, mais tarde você vai dizer a mim, por que é que eu estou aqui? Por que é que eu estou na segunda ressurreição? Ele disse: porque você desejou. Ah, mas eu não sabia. Já não sabia. Eu mandei, você estava no hospital e eu mandei falar da minha palavra a você. O que foi que você disse? Não quero saber. Agora você está descendo, agora você vai lá para baixo. Você vai para o lago de fogo. É isso que muitos vão aprender. E ele continua dizendo, versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Aí você tem de voltar para Daniel, para poder aprender o que é a tribulação e a grande tribulação, que foi a revelação feita a Daniel sobre o fim dos tempos. E ele diz: naqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Viu o que ele está dizendo aqui? Filho do Homem sobre as
nuvens. Ele não vai descer na terra quando ele voltar. Ele já veio uma vez, pisou na terra, não aceitaram ele. Ele agora vem para levar a sua igreja, mas ele vai ficar no céu. Os anjos é que vão descer. Ele virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma à extremidade dos céus. Vai ser no mundo inteiro. Agora não me venham perguntar, mas Jesus, se vier aqui no Brasil, ele vai ver quem está do outro lado? Vai. Porque os olhos dele vêem toda a terra. Mas ele não só tem 2 olhos, não. Ele tem 7. São 7 espíritos dos olhos do Senhor que estão sobre toda a terra. É que muitas vezes nós queremos fazer Jesus como se fosse um homem, como ele veio à terra. E ele não é, ele é Deus. Essa é a diferença que eu tenho de fazer. Ele veio como homem, mas ele é Deus. Ele tem todo o poder que o Pai tem. É isso que eu tenho de entender. Por isso que eu tenho de buscar Ele. Porque eu precisar, eu vou buscar o meu Deus, que Ele tem poder para fazer. E ele diz: existe alguma coisa para mim que eu não possa fazer? O problema é que nós não acreditamos em Jesus. Não acreditamos no poder que Ele tem. Às vezes se pergunta: que tamanho é o teu Deus? É igual aquele da Igreja Católica, que está do tamanho do homem, então está desse tamanho lá no cantinho. Ou nunca leste na Bíblia que Jesus está sentado no trono, lá em cima, acima das estrelas, e os seus pés estão aqui na terra? Que tamanho é o teu Deus? Sabe qual é o problema? É que tu estás fazendo do Deus, do Todo-Poderoso, desse tamanho. Mas isso você não pode fazer não, porque você não está acreditando nele. Se você acreditar nele, ele vai fazer. Porque ele tem todo o poder. Aí você, mas tem tanto tempo que eu estou buscando a ele e não vejo a resposta. Ele diz: porque ele quer saber a tua fé. A tua fé vai como? É isso que ele quer saber. Por isso que a gente vai ser provado. Nós seremos provados. Não vá na conversa de muitos pastores dizendo: você agora é crente, está tudo resolvido. Não tem nada resolvido. O Senhor vai saber se eu sou dele ou não. É isso que ele quer saber de mim. Ele quer saber de toda a igreja dele. Quem vai ser meu? Quem vai ser joio e quem vai ser trigo? Quem vai estar com a sua lanterna acesa todo o tempo? Ou vai ficar brincando o tempo todo? O óleo se acaba, apaga a luz e você não sobe. Porque quando você voltar, Jesus, eu enchi minha lanterna, agora eu vim bater, Jesus disse: a porta está fechada. Aleluia. Aí é que vem, viu? Jesus diz: a porta está fechada. Aleluia. É quando ele vier buscar a sua igreja, que muitos estão dentro da igreja vão ficar, porque não estão buscando o Senhor. Eu não converso com a minha irmã, eu não quero nem olhar para ela dentro da igreja, e vai ficar. Mas vai dizer: mas Jesus não estava dentro da igreja? Estava, mas tu não gosta, tu não odiava teu irmão, quanto mais a mim que tu não vê. É o que vai acontecer com multidões. Porque é isso que está acontecendo na igreja hoje. Vamos ver Apocalipse 19.
Eu vou descer mais para o Velho Testamento, eu vou descer muito para o Velho Testamento, para saber que Isaac também dizia. Mas eu quero trazer alguma coisa para poder a gente ver a sequência do que vai acontecer. Ele diz, antes do versículo 19, ele diz: batalha do Armagedon e o milênio que veio a seguir. Muito tempo eu passei pensando e fui estudando porque dizia, não, a gente vai morar no céu. E quando eu comecei a ler realmente o Velho Testamento, eu vi, a gente não vai morar no céu. A gente vai morar na terra. Porque a Nova Jerusalém, a que desce do céu, ataviada para a sua igreja, vai descer sobre Jerusalém. Ora, se a Nova Jerusalém desce para o céu, se Jesus vai descer para habitar em Jerusalém, eu vou para o céu ficar sem Jesus? É isso que eu preciso saber. Porque tem muitos que ainda estão pensando que vai para o céu e vai morar eternamente lá. Não vai. Eu vou mostrar o resto do Velho Testamento, que a gente não vai morar no céu. A gente vai morar aqui na terra. E por isso que a Nova Jerusalém vai descer e Jesus vai morar nela. É só ler um pouquinho de Ezequiel, que você vai ver que Jesus mandou medir o templo. O templo para o milênio. Não é nem o tempo todo, é para o milênio, que Jesus vai passar 1000 anos na terra com o seu povo. E depois que mediu todo o templo, eles foram medir o átrio. Aí Jesus disse, não desce o átrio. Ele disse, por que eu não vou medir o átrio? Porque o átrio é para o gentil. Nós, eu e você. Então eu entendi que eu não vou morar com Jesus dentro de Jerusalém. Eu vou morar no átrio. Eu vou morar fora. Porque eu sou gentil. Eu não sou descendente de Abraão diretamente. Eu não sou filho de Abraão. Eu sou filho adotivo de Jesus. Porque ele me chamou. O pai me chamou e entregou para ele. Porque às vezes a gente pensa que acontecem as coisas aqui e que é somente aqui que o Deus do Pai não está vendo. Mas tudo está no Deus do Pai. Jesus só faz o que o Pai faz. O Espírito Santo só faz o que o Pai faz. Nenhum dos dois faz o que quer, não. Não é feito aqui na igreja que um diz, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu não gostei da pregação. Não é assim não. Com eles dois não é assim não. Eu só falo o que o Pai falar. Eu só faço o que o Pai disser para fazer. Aleluia! É isso que está faltando em nós. Ele diz, versículo 19, versículo 1. Depois destas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Alguns estão invertendo quando Jesus fala a grande prostituta. A prostituta na terra está em toda a terra. E alguns não querem aceitar. Por que que Jesus disse a grande prostituta? Porque tudo que não presta está dentro dela. Eu hoje estava vendo na televisão um canal da Igreja Católica, um padre dançando com a mulher em cima do altar. Dançando em cima do altar. Fazendo como algumas igrejas evangélicas estão fazendo. Tem igreja evangélica na televisão, fazendo. Dançando no altar. O altar foi feito para dançar ou foi para adorar?
É isso que está faltando na igreja. Eu espero que é a hora dele, viu? Não faça com o meu filho na visita. Por quê? Quem mais matou no passado foi a Igreja Católica. Os 100 anos da Igreja Católica, todo aquele que tinha uma folha do Novo Testamento, porque naquele tempo foi impresso no Novo Testamento em alemão, era morto. Era morto na fogueira. Tocava fogo neles, botava ao redor eles em pé e tocava fogo. Foi quem mais matou crente daquele tempo. Foi a Igreja Católica. E continua enganando. É homossexualismo. Agora mesmo o padre mandou botar homossexual dentro da Igreja Católica, como padre. É por isso que ele chama a grande prostituta. Daqui no Apocalipse ele chama a grande prostituta, que prostituiu o quê? O mundo inteiro. Porque em todas as nações ela está presente. E está enganando o povo. É isso que ele está dizendo aqui em Apocalipse. A segunda vez disseram, versículo 3, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões e os 4 seres viventes postaram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores a nosso Deus, todos os servos que o temeis, os grandes e o pequeno. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Veja o que ele está dizendo aqui. O Senhor, nosso Deus. Porque Jesus é Deus. E quem vai reinar conosco é Jesus. Porque Ele é Deus. Eu já tenho dito outra vez aos seus irmãos aqui, olha, Jesus estava dizendo, quando terminou o julgamento, ele disse, Pai, estão todos aqui que tu me destes, e nenhum se perdeu. Todos que tu me destes, e nenhum se perdeu. Mas quem é que vai estar lá como sacerdote? É Jesus, não é o Pai. Embora ele esteja dizendo aqui no início Deus, mas é Jesus. No fim ele diz, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus. Jesus, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele chama Todo-Poderoso porque foi ele que fez tudo. Ele não fez uma parte, ele fez tudo. Tudo que está nos céus, acima dos céus e na terra, foi Jesus que fez. Mas um dia tudo vai acabar, vai mudar, vai ser transformado por Jesus, porque ele vai acabar com o pecado da terra. Ele chama a atenção, mas eu vou ler, que podia deixar para depois, mas eu vou ler para os irmãos saberem o que é. As bodas do Cordeiro. Jesus iniciou a ceia, porque está chegando Semana Santa, mas não tem nada de Semana Santa. O que tem é a ceia que Jesus deixou para nós. O que ele deixou para o judeu é para o judeu. Mas depois que ele fez a parte do judeu, ele disse, agora eu vou fazer a parte do gentio, que é a ceia. Ele fez a primeira vez que ele terminou, porque ele disse que eu terminou a ceia, só vou fazer agora lá em cima no céu. Não vai fazer mais. Ele disse, vocês é que vão fazer. Eu não vou fazer mais, só vou fazer lá no céu. Que ele chama as bodas do Cordeiro. Que ele diz, alegremos-nos e exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Aí você pode não estar entendendo o que Jesus está dizendo. Ele está chamando a igreja, ele sempre chamou de esposa, de noiva. Agora ele está chamando de esposa, por quê? Porque subiu. Está com ele agora. Mas enquanto está aqui na terra, está chamando de noiva.
E é isso que você precisa entender. Por que ele está chamando a nós de noiva? Porque a gente está se preparando para se encontrar com ele. Ele está fazendo uma comparação com uma noiva. Vai passar 6 meses, vai passar 1 ano, às vezes passa 10 anos esperando para se casar, mas está se preparando para se encontrar com o seu noivo. E Jesus disse: eu sou o teu esposo. Lá de cima é o esposo, aqui é o noivo da igreja. Então eu estou me preparando para encontrar com o meu noivo, que é Jesus. Agora, o que é que ele diz? Eu tenho de me preparar. É isso que está faltando. Se preparar para encontrar com ele. Porque se eu não me preparar, eu não vou encontrar com ele. Ele não vai dizer: tu era a minha noiva, agora tu é minha esposa. É isso que a gente precisa entender, que Jesus está chamando a atenção. Pois foi-lhe dado vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados, veja bem, aqueles que são chamados. Ele está dizendo: nem todos são chamados. Por quê? Porque não quer buscar o Senhor. Então ele não vai chamar. É isso que eu tenho que entender. Eu não tenho que estar na igreja fazendo de conta, porque eu não vou ser chamado. Ele chama a atenção: aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras as palavras de Deus. É isso que eu preciso entender. Que um dia ele vai chamar. No dia que terminar a guerra, vai ser a 3ª guerra mundial, então ele vai chamar a sua igreja. Mas só vai subir quem estiver na presença dele, fazendo a vontade dele. É isso que eu tenho que entender, que Jesus está dizendo. Veja o Apocalipse 19. O Apocalipse 19 foi agora, né? Não, 19 de 15 a 16. De 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel, verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos são chamados de fogo, e a sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com ele. Agora no Apocalipse ele está dizendo a mesma coisa: ele era o verbo. Ele está dizendo: era, é e será eternamente. É somente a parte que você vai ver que está confirmando. São confirmações que nós temos na Bíblia. Mas se não lermos toda, não vamos entender. E o Senhor está chamando a atenção. Os seus olhos, versículo 12: os seus olhos são chama de fogo, a sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, não é ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O que é tinto de sangue? O Armagedon, o norte. Porque o norte nunca quis saber do Senhor. E são descendentes de Noé. Um dos 3 filhos de Noé subiu, foi lá para cima, e é o povo de hoje. Mas não quer saber do Senhor. E ele diz que ele vai pisar o quê? A vinha dele. Na uva, vai botar as uvas e pisar. Agora eu pergunto a você: você já viu machucar uma uva em cima de uma uva sua e você tirar a mancha? Tira mais não.
fica a mancha de vermelho. Por isso que ele está dizendo que ele vem com a roupa pintada, manchada. Por quê? Você quando pisa na uva, estoura na sua calça ou no seu vestido e vai manchar e não vai sair mais. É o que ele está dizendo ali em Apocalipse com Jesus. Vai ficar manchada e não tira mais. E ele veio o quê? No cavalo branco, vestido com roupa branca, mas a roupa dele estava manchada. Por quê? Porque ele fez depois do Armagedon, em que ele vai pegar mais da metade da população e dizer: vocês não me servem. E se não me servem, também não serve para nada. Aí vai morrer todos eles. Então quem não quiser, tem uma coisa, não é só morrer não, vai morrer e descer. Não vai ficar com Jesus não. Vai morrer e descer. É isso que ele está dizendo. Versículo 14: seguiam-nos os exércitos que iam no céu, montados em cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco puro, e saía da sua boca uma espada afiada, e com ela a ferir as nações, e ele mesmo as ergerá com cetro de ferro, e pessoalmente, aí é que vem, pisa o lagar do vinho no furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É este que vai nos dirigir à eternidade. O Rei dos Reis. Não vai ter rei superior, nem Davi. Ele apesar de ser chamado filho de Davi, ele não é de Davi. Ele é o rei superior a Davi. Ele é o rei dos reis. E é o Senhor dos senhores. Não existe Senhor superior a Jesus. Ele é superior a tudo. Em toda a terra e em todo o tempo. É isso que eu tenho de aprender. Ainda tem Apocalipse 5, 11 a 13. Apocalipse 5, de 11 a 13. Aqui. E ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares. Aí eu pergunto: existem milhões e milhões de homens na terra? A última vez que fizeram as contas na Terra, todos disseram: mas deve ter 8 bilhões de homens, 8 bilhões. Mas ele está dizendo que tem, os anjos são milhões e milhões, milhares e milhares. Então se você diz: mas aconteceu isso comigo e eu estou na igreja, a culpa é sua. Porque Jesus que ele manda o anjo me guardar. Por que o anjo não me guardou? Porque eu estava andando com o pé fora do caminho do Senhor. Porque se eu estiver, se eu estiver andando no caminho, o Senhor vai me guardar. Guardar é uma coisa, agora ser provado é outra. Eu vou ser provado. Eu vou ter aflição, porque na terra tereis aflição. Ele diz: no mundo tereis aflição. Ele não diz vai ser um ou outro, vai ser um tempo e outro não. Ele diz no mundo. Então está dizendo, enquanto existir mundo, vai ter aflição. Para todos. Agora eu vou saber se na aflição eu vou buscar a Ele ou não. Aí vai depender de cada um. Saber se vai buscar Jesus ou não. Por isso que ele está dizendo aqui, versículo 11 até 11. De 11 a 13. Proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza
e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Aí é o problema. Você está louvando ao Senhor? É isso que eu preciso saber. Eu estou na igreja louvando ao Senhor. Eu estou em casa louvando ao Senhor. Ele quer louvor, ele não quer palavra, não. Louvor não é aquele que eu estou conversando, como está fazendo as músicas do mundo, não. Que é todo a mão para cima, uma beleza. Está uma beleza. Mas eu quero saber, você está sentindo no coração? Louvor é quando a gente sente dentro e vem de dentro para fora. Aí eu estou louvando, aí eu estou louvando, aí. Mas só que está saindo da boca. E eu saio da igreja e não estou sentindo nada daquele louvor, então eu perdi meu tempo. Não estou louvando aí. E veja que ele não é uma coisa só não. Ele diga meu cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e honra, e força, e glória, e louvor. Então não há nada na terra que não esteja sujeito a ele. Aí você pode até dizer, mas pastor, você está vendo o que está passando. A televisão mesmo essa semana está dizendo, 58% da população deixou de comprar comida. Mas por quê? Porque voltou nas trevas. Então você não é luz. Porque se eu sou luz, eu não vou me juntar com treva. Eu só vou me juntar com quem é luz. Se não tem a luz, então eu fico de longe. Se é treva, a treva está lá embaixo, eu estou aqui. Não quero saber da treva. Eu quero saber de quem tem luz. É isso que está faltando nas igrejas hoje. Que não conhece a palavra, não quer saber quem é Jesus, não quer saber quem é. Quer ouvir falar de Jesus, mas não quer ele dentro do coração. E se Jesus não entrar no meu coração, eu não sou. É preciso entender isso. E ele diz ainda, no versículo 13, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e honra, e a glória e o domínio, pelo quê? Pelos séculos dos séculos. Então não é um tempo, vai ser a eternidade. É isso que ele está dizendo. É a eternidade lá em cima hoje. Ele chama de cordeiro porque no Velho Testamento matava o cordeiro para tirar o sangue. E Jesus morreu para dar o seu sangue. Então ele é chamado de cordeiro. Por isso que ele é chamado de cordeiro muitas vezes. É isso que muita gente não entende. Porque está chamando Jesus de cordeiro. Ele é um animal? Não, ele não é um animal. Agora está falando é no sangue que tinha o animal naquele tempo, que perdoava o pecado. Mas agora ele veio para o sangue dele perdoar o pecado. Então ele está considerando Jesus como aquele cordeiro do passado, que deu o sangue para perdoar o meu e o teu pecado. E ele ainda diz, mas não é só para um não, é para a humanidade inteira. Enquanto houver gentil, o meu sangue está perdoado. É isso que eu tenho de entender. Mas vamos para Daniel 12, Velho Testamento. Daniel 12, de 1 a 3.
Versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Eu não sei quem é que está com o nome escrito no livro da vida. Cada um é que tem de olhar para você e dizer: meu nome eu sei que está escrito. Agora, se não tiver certeza, naquele dia vai ser difícil. Eu tenho de ter certeza que o meu nome está no livro da vida. E eu só tenho certeza se eu estiver com Jesus dentro de mim. Não é fora da boca, não. É dentro de mim. É isso que eu preciso aprender. E ele diz no versículo 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Primeira e segunda ressurreição. E ele diz: os que foram sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. É os que subirem na primeira ressurreição. É isso que ele está dizendo. Embora que na grande tribulação muitos ainda vão ser salvos, mas a maneira de salvar é diferente, porque na grande tribulação, que é a segunda parte de 3 anos e meio, não tem o Espírito Santo. Hoje tem o Espírito Santo para entrar em mim, mas naquele tempo não vai ter, não. Hoje o Espírito Santo entra para fazer como foi a lição de domingo. Se você, então, nascer de novo, você vai ter vida eterna. O que é que Nicodemo? Como é que eu estou velho e vou nascer? Vou entrar na barriga de minha mãe? Para nascer? Eu não estou dizendo na carne, não. Eu estou dizendo no Espírito. É que seu Espírito agora vai ser outro. Aí você tem que ir para as cascas do apóstolo Paulo. Não sou eu que vivo em mim, mas Deus é que vive em mim. Jesus é quem vive. Aí você precisa ter certeza que Jesus está vivendo em você. Aí na primeira ressurreição você vai. Mas os que forem na segunda, já vai direto para lá que for. Mas ainda tem 3 anos e meio que vai ser a grande tribulação. Nunca vai haver alguma coisa na terra como vai haver naquele tempo. Tem gente que está achando que hoje está demais, eu não estou aguentando o que está passando na terra. Eu estava com minha casinha, a água veio, encheu a casa toda, eu perdi tudo, anos de trabalho. Tem casa no Rio Grande do Sul que até caiu, não ficou nada, perdeu o que tinha dentro e perdeu a casa. Aí eu acho que não é o princípio da cruz, já é a tribulação, é o início da tribulação. Mas voltaram para Jesus, ninguém voltou, continua a mesma coisa. Aqui atrás, quando encheu o canal, teve casa que foi coberta. E o irmão disse: irmão, vamos levar da igreja algum auxílio para eles, porque eles estão sem comer, perdeu tudo. Perdeu fogão, refrigerador, comida, perdeu tudo. Levou para lá, está muito bem. Quantos entraram aqui? 0. A mesma coisa, se você ler o Velho Testamento, Jesus vai dizer a mesma coisa. Israel, volta para mim, povo meu. É isso que ele tem muito. A primeiro rei, segundo rei, tem Deus irmão. 1
primeira cruz, segunda cruz, ele está dizendo, volta para mim, povo meu. Aí a gente pensa que o tempo da graça só é agora, em que eu peco e volto, peço perdão e volto para Jesus. Mas no Velho Testamento, Jesus, por que é que Jesus está dizendo, volta para mim, povo meu? Onde é que está? Não tinha graça, não? É a mesma coisa que a graça, só que agora é uma maneira diferente. Lá só era para o povo de Israel, só era para o judeu, agora não, é para todo ímpio. Que quem quiser pode achar bom ou não, mas nós somos ímpios. É isso que a Bíblia chama. É o que chamava naquele tempo de Israel. Israel fazia, todos os povos ao redor eram ímpios. Todo o mundo era ímpio. Nós somos ímpios. Por isso que nós não somos filhos de Adão. Nós somos co-herdeiros. Não somos os herdeiros de Deus. Herdeiro de Deus é judeu. Eu sou co-herdeiro. Eu sou filho adotivo. Que Deus mandou para Jesus me adotar. E muitos têm deixado o Senhor, não querem a adoção de Jesus. Não quer ouvir Jesus falar. É isso que ele está dizendo. Vamos ver Joel 2. Está passando devagarzinho, que vem Oséias. Depois vem Joel. Joel 2. Versículo 28 e 29. É o que está acontecendo hoje na igreja. E acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O que é que ele diz naqueles dias? É o tempo de hoje. Aqueles que têm buscado o Senhor tem derramado o seu Espírito. E recebe os dons do Espírito. Não é batizado com o Espírito. Recebe os dons do Espírito. Mas muitos não querem. Só querem ir à igreja para estar presente. Então o Senhor não pode derramar o seu Espírito. Se não vai fazer a vontade do Senhor, o Senhor diz, eu vou derramar o meu Espírito para que você trabalhe para o crescimento da igreja. Não é para eu dizer, agora eu sou profeta, agora eu tenho o dom do Espírito Santo, agora eu falo língua, agora eu sou pastor. A Bíblia não está dizendo isso não. A Bíblia está dizendo que ele vai derramar os dons espirituais sobre aquele a quem ele quer. Porque, irmão, não é porque Jesus, eu quero você e não quero outro. Não é assim não. Ele conhece o coração que vai há anos na frente. Então ele só dá quando conhece o coração lá da frente como vai ser. Que não vai ser para ele, vai ser para a igreja. É isso que está faltando em muitos. Que a visão não é para a igreja, é para ele. Eu quero receber para mim, porque agora eu quero aparecer. Quem vai aparecer sou eu. Mas Jesus disse que quem tem de aparecer sou eu. Não é você. É isso que muitos não entendem. Aí vem Amós, capítulo 3. Amós é logo depois de Joel. Versículos 7 e 8. Certamente o Senhor Deus não fará alguma coisa sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Porque surgiu então o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Farei ouvir isto dos castelos de Asdod, nos castelos da terra do Egito, e direis, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grande tumulto há nela, e por que opressões há no meio dela. Aí o versículo 10 vem completar o que o Senhor diz, porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência
e a devastação. Eu vou ler só um versículo que tem aqui em Amós, que eu não separei, eu deixei para depois, se puder estar, já dá hora de terminar. Mas é o versículo 12, do capítulo 4 de Amós. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Você quando morrer vai encontrar com quem? Jesus. É isso que precisa entender. Eu sei que eu vou morrer. Agora, eu vou me encontrar com quem? Porque eu não vou ver nenhum parente meu. Está ali morto, não sabe nem que está morto mais. Os outros é que estão mortos. E quando é católico, vai para a missa de 7º dia. Está morto já há 7 dias. O Espírito já está na terra. Está fazendo missa para quê? Eu tenho que fazer missa enquanto eu estou aqui. Estou vivo. Então eu tenho de louvar o Senhor, eu tenho de buscar Ele enquanto estou vivo. Porque depois que eu morrer não tem mais nada. Só tem 2 lugares para ir. É isso que nós precisamos entender. Não vai dar para terminar não. Vou somente ler Miqueias 4. Tem Obadias, Jonas e Miqueias. Miqueias 4, 11 a 13. Miqueias 4. Ele fala sobre o vargedor. Versículo 11 do capítulo 4. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada e veja os nossos olhos o seu desejo sobre Sião, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na ira. Levanta e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçará os povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Isso é para quem vive eternamente com o Senhor. Quem não quer viver com o Senhor é o problema de cada um. Mas não é só Novo Testamento, não é só Apocalipse. Você tem Velho Testamento, desde Isaías até terminar o Velho Testamento, mostrando que a palavra tem dito o que vai acontecer. Então eu tenho de estar com os olhos abertos e a mente aberta para o que vem para o povo que não busca ao Senhor nesta terra. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Jesus. Fica de pé, igreja. Amém. Louvado seja uma mensagem maravilhosa, né? Hoje é o aniversário do nosso irmão Alessandro, né? É o filho do nosso evangelista Alessandro. A igreja diga assim: Alessandro, receba de Jesus uma bênção toda especial. Ao terminar aqui na bênção apostólica, nosso pastor vai orar por ele, amém? Eu convido o evangelista mais uma vez, ele ora agradecendo, e nosso pastor trará a bênção apostólica. Mais uma vez saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deixo para o meu filho Salmo 37, verso 4 e verso 5. Amém? Deus abençoe. Assim oremos. Pai bendito e amado, soberano, queremos te agradecer por tão grande instrução, tão grande palavra, Senhor. Saímos daqui instruído, cheio do teu Santo Espírito, sabendo que o Senhor está, Senhor, nas nuvens para reinar, esperando, Senhor, aleluia, a tua noiva que está se preparando, que somos nós, Pai.
Pai bendito e amado, nos dá uma noite abençoada, nos dá um sono reparador. Acampa anjo, Pai, que esta palavra coloque nos nossos corações para andarmos com ela, Senhor, de valor em valor, esperando a Tua volta. É isso que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diz: amém. A Teu Deus Altíssimo, Tu que és tão poderoso, que enviaste Teu Filho Jesus para morrer na cruz e derramar o Seu sangue para perdoar os nossos pecados, e ressuscitando, sentou no Seu trono, à Tua direita, ó Pai, como sacerdote e juiz, e nos enviou o Seu Santo Espírito, que Ele habita em nós hoje até a eternidade. Amém. E de todos na paz do Senhor.